O Fábio Tawfiq Simantob, ele é advogado de vários réus da Lava Jato, inclusive do Lulinha, do Fábio Luiz Lula da Silva, filho do Lula. Ele nos encaminhou uma nota, a gente publicou no sábado, uma nota se manifestando. Pode botar a nota, por favor, na tela, enquanto ele não se conecta. A nota em que ele se manifesta contra a prisão preventiva do Anderson Torres. Segundo ele, ela é exagerada, ela não estariam ali, vamos dizer assim, todas as condições necessárias para a prisão preventiva, até porque a prisão preventiva, lembrando, ela foi solicitada não, ela foi ordenada, determinada pelo Alexandre de Moraes ainda no dia 8, quando o Anderson Torres ainda era ministro, ainda era secretário, ele foi ministro do governo Bolsonaro e secretário do governo Ibanez. E que, claro, ele como secretário tinha condição de interferir e prejudicar a investigação. E agora, nesse caso, logo no mesmo dia, ele foi exonerado pelo Ibanez, então já não estaria presente essa capacidade, esse poder de interferir e de prejudicar a instrução penal. Eu acho que ele está aí ainda? Vocês conseguiram? Caiu? Está aqui? Está conectado aqui? Está conseguindo me ouvir, Fábio? Estou sim, Cláudio. Maravilha. Então, obrigado pela tua presença aqui. Vou rapidinho para a gente não deixar a conexão cair. Queria que você pudesse explicar um pouquinho mais esse teu posicionamento, achando, né, que você se manifestou achando um exagero aí a prisão do Anderson Torres. Você continua com esse posicionamento? Por que você acha que foi um exagero? Bom, boa noite, Cláudio. É um prazer estar aqui. Olha, eu vejo, obviamente, e como o professor Walter Maierovitch, que também já falou aqui, eu vejo com muita preocupação esses atos, nos deixa muito apreensivo. Eu estou fora do Brasil e recebi com uma grande apreensão, até porque a gente ainda não consegue entender a dimensão, a extensão de tudo isso. Quer dizer, são... esse número enorme de baderneiros entrando em espaço público para depredar os espaços públicos e causar danos, ou existe algo maior, né? Existe um conluio, existe uma condescendência das forças de segurança do país, houve uma tentativa de golpe, não houve uma tentativa de golpe. Eu acho que existem muitas perguntas no ar e que nos deixam muito apreensivos. Agora, eu tenho para mim que nada do que aconteceu, independente da gravidade, faz com que o direito penal vigente deixa de estar vigente, que as garantias constitucionais estejam suspensas e que o devido processo legal esteja sobrestado. Não. Absolutamente todas as regras constitucionais e legais vigentes do país continuam vigentes da mesma forma. Nós não podemos admitir que, em virtude destes fatos, nós venhamos a aplicar um outro direito penal, um outro processo penal, o processo penal do momento, o processo penal da ocasião, né? E me parece, veja, eu falo de um lugar de alguém que não conhece os fatos com a profundidade que provavelmente o ministro da Justiça conhece, que a Polícia Federal hoje conhece, mas eu também falo no lugar de alguém que leu a decisão que decreta a prisão e que passou os últimos 20 anos, que é o meu caso, criticando prisões ilegais, não é? E que são prisões sem fundamentação, prisões que visam atender a um clamor público, prisões que visam a satisfazer uma ânsia da opinião pública por punição imediata, que não é o objetivo e não é a razão de uma prisão preventiva, e não pode ser, porque prisão preventiva não é pena, prisão preventiva não é punição, prisão preventiva, como muito bem disse o professor Walter Maierovitch, ela é baseada na necessidade. É necessário, para algum fim momentâneo, instantâneo, manter esta pessoa encarcerada. Este é o fim da prisão preventiva. E o que me ocorre, e eu acho que a muitas pessoas ocorre, e eu não advogo, não tenho relação, nunca vi pessoalmente esse ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, mas o que me ocorre é que
Este sujeito, não ocupando mais o cargo de secretário de Segurança Pública, e muito menos o de ministro da Justiça, de um governo, inclusive, que nem existe mais, não me parece que ele tenha como causar dano ou perigo à ordem pública. O perigo que ele, em tese, né, as investigações aqui vão demonstrar, mas que em tese ele causou seria por sua omissão ou pela forma como ele conduziu a pasta, enquanto secretário. Já não há mais a secretaria na mão dele, já não há mais governo, o governo está sob intervenção. Quer dizer, qual é o potencial desse sujeito de interferir na ordem pública do país? É o que eu fico me perguntando, né? E repito, parto dessa conclusão na decisão. Eu não enxergo desse elemento que me indique o risco à ordem pública que ele pudesse criar. E também o risco à aplicação da lei penal, que é o de fuga, Perfeito. que não existe. O sujeito imediatamente voltou para o Brasil. Então, eu acho que nós precisamos... veja, o extremismo, né, Cláudio? Talvez o efeito mais devastador do extremismo sobre nós, que somos pessoas que buscam, pelo menos, manter a sobriedade e a lucidez, é que o extremismo coloca em xeque a nossa sobriedade e a nossa lucidez, né? Ele elimina essa nossa capacidade de sermos lúcidos. Mas é isso, na minha opinião, é a isso que nós precisamos resistir, né? Nós precisamos tentar a todo custo. Fábio, você acha que está acontecendo algo parecido, de outra forma, mas está acontecendo algo parecido, essa sede de justiça e essa busca irrefreável e esse atropelo todo, como aconteceu na Lava Jato, como vocês mesmos, que são advogados, você que integra o grupo Prerrogativas, que eu acho que você está divergindo, inclusive de boa parte ali do grupo, eu converso com vários dos advogados que integram ali e que defendem esse enquadramento, inclusive, de todos como terroristas, etc. e tal, mesmo aqueles que estavam acampados, ou aqueles que estavam se manifestando, ou aqueles que organizaram, que quebraram. Você acha que está acontecendo? A própria imprensa, né? Também a imprensa bastante histérica com tudo que está acontecendo. Você acha que a gente não aprendeu nada, a gente continua caindo no mesmo erro, ou é uma situação absolutamente diferente e a sua crítica é só pontual em relação ao caso do Torres? Eu acho que existe um consenso muito grande de todos nós, advogados, eu diria mais de um campo chamado de progressista, de um campo que sempre batalhou pela defesa desses direitos, da legalidade e tal. Há um consenso muito grande de que esse movimento bolsonarista é um risco enorme, talvez o maior risco nos últimos 30 anos, às instituições do extremismo de direita, um golpista, né? Eu acho que o que nós precisamos entender é a dimensão desse espírito golpista, até onde ele vai, até onde ele se infiltrou nas instituições do Estado. Acho que a dúvida é apenas essa, né? De até que ponto as instituições estão enfronhadas nisso. Mas há um consenso de que estamos vivendo um momento terrível da história do país. O que há de divergência é na forma como o direito penal pode responder a essas questões. Eu não compararia com a Lava Jato, obviamente, porque são cenários muito diferentes, são crimes de natureza completamente diferentes, né? Eu não vejo na Lava Jato, por mais que a corrupção seja algo terrível, eu não vejo ali crimes que colocavam em xeque a existência do Estado Democrático de Direito. Eu sei que em alguns momentos de exagero, alguns procuradores juízes falavam, tentaram tomar, eu acho que é exagero. Aqui não. Aqui é realmente uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de, aliás, propagada há muitos anos, né, de destruir a República, né, de implantar aqui um Estado autoritário. Isso tá muito claro. Então, são coisas muito diferentes. Agora, eu acho que o exemplo da Lava Jato, e não é só a Lava Jato, Cláudio, né? Você, em momentos de comoção nacional, o direito penal acabar atendendo mais à sede de vingança da população do que aos critérios legais, aos critérios constitucionais, aos critérios doutrinários e tudo mais. Isso é mais velho que o homem, né? É claro que o exemplo mais recente é a Lava Jato. Então, eu acho que nós precisamos realmente ter esse cuidado,
eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar, inclusive em termos de pacificação nacional, é a resposta sempre dentro da legalidade, sempre dentro do estrito cumprimento do figurino legal. O enquadramento das condutas, ele tem que obedecer aos princípios do direito penal. Por isso, por exemplo, eu não consigo enxergar terrorismo. O terrorismo ele tem uma motivação na nossa lei que não consigo enxergar nesses atos, que é uma enquadração que exige uma motivação de discriminação racial, étnica, religiosa. Não é o caso. Mas a lei deveria ter previsto. Talvez. Essa é uma discussão, não é? Mas o fato é de que ela não prevê e a lei penal ela não permite analogia contra o réu. A analogia é sempre a favor do réu. Então, eu não posso estender e aplicar isso analogicamente. Então, nós precisamos manter essa estrutura básica do direito penal, inclusive na resposta a esses fatos, por mais graves que eles sejam. Esse é o nosso desafio como democratas, não é? Porque senão nós viramos autoritários. E no momento em que a gente vira autoritário, a democracia já sucumbiu. E aí eles venceram. E no momento que a democracia sucumbe, ela já não é mais de ninguém. Não é? Nada mais pertence a ninguém. E aí é a desordem e é o caos. Então, eu acho que nós precisamos... eu não diria que até aqui foi feito algo errado. Eu acho que eu vejo alguns erros, algumas impropriedades. Eu não chamaria de erro. Eu vejo algumas impropriedades, algumas coisas inusuais, métodos inusuais nesse inquérito das fake news, mas, por outro lado, Cláudio, a gente não pode deixar de observar que talvez esse inquérito das fake news tenha permitido que a gente chegasse ao fim de uma eleição presidencial. Então, né, eu acho que quem foi preso por atos realmente praticados contra o Estado, com violência e com agressão, quer dizer, atos que não me parece... Agora, eu acho que daqui para frente a gente precisa distinguir melhor as coisas. Quando você prende 500 mil pessoas, não é? É preciso individualizar quem são cada uma dessas pessoas, participaram, não participaram. É claro que você tem aí uma conduta coletiva, né? Quer dizer, isso estava sendo preparado há muito tempo, as pessoas não pegaram ônibus para ir de uma esquina até a outra, elas saíram de outros estados, quer dizer, você tem uma coisa planejada aí, né? Então, é claro que elas estavam conluiadas, né? Por mais que um ou outro não tenha sido flagrado nas câmeras, vai ser difícil dizer que não pretendia participar de atos violentos como aquele. Ele estava indo achando que ia ser uma passeata de paz, né? Mas, quando a gente começa a entrar no terreno das responsabilidades por omissão, né? Que é, por exemplo, a do próprio governador, a do secretário, aí a gente precisa os cuidados necessários para não fazer uma caça às bruxas, né? Eu repito, se houver informações de que o Anderson Torres, por exemplo, com esse decreto, de que ele estava realmente participando, de que ele estava realmente enfronhado em colaborar com esses manifestantes para levar a cabo uma tentativa de golpe de Estado, né? E qual era o plano? Eu acho que precisa se entender qual era o plano. O que esses manifestantes queriam? Queriam que o governo Lula tomasse alguma providência e que com essa providência o Exército... Eu acho que precisa ficar claro um pouco qual era a ideia desse golpe de Estado também. Eu acho que simplesmente dizer que era uma tentativa de golpe de Estado não basta. Acho que a gente precisa entender como é que isso iria... como é que seria viável o crime para ele ser consumado, para ele se caracterizar. Ele precisa ter um mínimo de viabilidade, né? Não basta eu querer praticar um golpe de Estado, invadir o Palácio do Planalto, quebrar tudo, causar um dano milionário e dizer que eu tentei praticar um golpe de Estado. Não basta. Até porque foi no recesso, né? Eu também me pergunto isso, assim. É claro que a motivação é golpista, mas é preciso descrever melhor essa trajetória, né? O plano, o objetivo final. Porque se fosse num dia normal, com os ministros trabalhando no Supremo, com o presidente trabalhando, com os parlamentares trabalhando, mas foi no recesso. E é isso, né? Invadiram e tal. Se você for pensar, Cláudio, preocupa mais a omissão. Veja como é complexo
o tema. Me preocupa mais a omissão das autoridades responsáveis do que uma ou outra depredação. Porque a depredação do patrimônio público, é claro que ela é chocante visualmente falando, mas do ponto de vista da potencialidade lesiva ao Estado Democrático de Direito, ela é muito pequena. Né? Uma pessoa invadindo o Palácio do Planalto para quebrar tudo que tem lá, com isso ele não consegue derrubar um governo. Agora, se ele tiver compactuado com as autoridades públicas que se omitem para que se crie um clima no país e que deem seja a intervenção de uma força armada, um exército, por exemplo, tal, aí você já tem os ingredientes que criam o ambiente de um golpe de Estado, né, com a participação é interessante, é como se tivesse... É como se tivesse acontecido fora do prazo, né? Porque assim, eu me lembro que no acampamento, durante aí o ano passado, ainda no mandato do Bolsonaro, os próprios integrantes desse acampamento ficavam ali, não, o presidente vai agir 72 horas, mais 72 horas. Eu acho que assim, eles estavam preparados para que houvesse uma ação que tivesse o respaldo das forças militares, que tivesse o respaldo do presidente da República, o presidente da República decretasse essa GLO ou estado de defesa e tal, porque quando eles fazem isso já no governo do Lula, o que eles poderiam fazer? No máximo, forçar o Lula a decretar uma GLO, e aí... Só que aí já trocou o comando todo das Forças Armadas, já... Quer dizer, não... Está faltando encaixar melhor essa narrativa. Assim, isso sem relativizar nada do que aconteceu, né? Agora, deixa eu lhe... E a responsabilização do presidente Bolsonaro. Aqui, e eu não falo nem da esfera penal, né, Claudio? Eu estou falando da esfera de todas, né? A responsabilidade, né, de um líder de Estado, de um homem que estava em curso, sabia do clima do país, sabia que uma fala dele poderia evitar atos como esse, não vem a público para evitar. No caso do Bolsonaro, é engraçado, porque normalmente a responsabilidade ela vai ficando difícil de ser imputada quanto mais você sobe, né, num nível hierárquico, mas nesse caso parece que é o contrário. É muito mais fácil identificar o Bolsonaro com esses atos do que identificar um governador, do que identificar um secretário. Tem o poder de evitar isso com 2 minutos de fala na internet, não é? Ele fala no coração fundo dos seus apoiadores. Ele não o fez. E a omissão penal ela é punível quando o sujeito pode e deve agir para evitar um resultado típico, um resultado criminoso. Ele podia agir, ele tinha como evitar. Estava na mão dele, ele tinha aquilo que a gente chama de domínio da situação. Estava na mão dele, né? Mas ele não quis evitar. Então, aí tem um dolo. Veja que nós precisamos, e aqui é claro que o crime de qual estamos falando vai precisar ser enquadrado pelo Supremo, pelo Ministério Público. Não estou aqui dizendo qual é o crime, mas que há uma responsabilidade penal pelo ato que foi praticado, seja ele dano para patrimônio público, crime contra o Estado Democrático de Direito, ou crime de terrorismo, se alguém quiser enquadrar assim, divergir de mim, por exemplo, não importa. Mas há uma responsabilidade, na minha opinião, clara do ex-presidente da República, né? Então, eu acho que tem uma série de questões aí que precisam ser analisadas, tanto conjunta como individualmente, não é? Você acha que é possível, assim, porque a ordem de prisão expedida pelo Moraes já foi no entendimento de que se tratou de terrorismo, e claro, aí você tem o PGR fazendo a denúncia, que deve enquadrar também como terrorismo e tal. Você acha que isso pode mudar em relação a determinados manifestantes, determinadas pessoas ao longo do processo de instrução? Ou não tem jeito, na origem ali já está, vamos dizer assim, carimbado? Travou?
Travou, mas eu voltei aqui. Tá. Eu entendi a tua pergunta, Cláudio. Eu não ouvi até o final, mas eu entendi o que você quis me perguntar. Eu acho que tudo vai depender de qual é o procedimento que esse processo vai ter. Quer dizer, o Supremo vai manter mesmo essas ações penais lá no Supremo? Ou ele vai acabar baixando isso para o Ministério Público dos Estados, para que as pessoas sejam processadas? No caso aqui, o local dos fatos é Brasília, e seria uma justiça de Brasília. Mesmo assim, é muito comum que no início de um processo as pessoas sejam denunciadas e a denúncia seja recebida e o processo aberto com base num enquadramento, e no final do processo as pessoas sejam condenadas com outro enquadramento penal. Aliás, é muito comum o juiz dizer que no primeiro momento, na fase inicial do processo, ele não vai entrar nesse mérito, porque isso não vai fazer diferença nenhuma e que isso é mérito, ele vai deixar isso para o final. Então, é muito comum, inclusive, que uma imputação de terrorismo caia e se converta, no final do processo, numa condenação por atos atentatórios ao Estado Democrático de Direito. O César Beccaria, que foi um penalista iluminista, né, do século XVIII, ele dizia que mais importante do que a quantidade das penas é a certeza da punição. Então, mais importante do que a pena que cada uma dessas pessoas vão receber é que esse processo caminhe rápido, que essas pessoas sejam julgadas num tempo razoável. Também ninguém quer um julgamento sumário, né? Mas que sejam julgadas num tempo razoável, porque esse é um tipo do caso que a resposta, ou melhor, a existência do Estado nosso de direito, da nossa democracia, depende um pouco do resultado desse julgamento, né? Depende um pouco do freio que esse julgamento, que esse processo pode colocar a outras manifestações dessa natureza, né? Então, precisa eu acho ser que pedagógico, né? Tem que ter um conteúdo pedagógico nisso aí. Exatamente. E aí, talvez, mais um motivo para que isso não caminhe no Supremo. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal ele é muito pouco vocacionado a conduzir processos, ações penais originárias, né? Ações penais que começam a fazer a instrução. Ainda que se delegue isso, como foi feito no mensalão, é algo muito custoso para o Supremo, né? E muito custoso também para a imagem do Supremo. Eu acho que talvez a chegado o momento do Supremo sair um pouco de cena, para preservar um pouco preservar um pouco a instituição, né? Mas óbvio que isso vai ser avaliado pelos ministros, que sabem muito melhor do que eu o momento de que isso deva ser feito. Agora, claro. Essas respostas precisam ser dadas, né, Cláudio? Eu acho que os atos de vandalismo, eu repito, eles me preocupam muito menos do que o nível de envolvimento das nossas instituições nesses fatos. Eu acho que é essa a resposta que nós precisamos ter. Eu acho que é isso que está perturbando a mente das pessoas, dos democratas do país, das pessoas preocupadas com a manutenção do Estado de Direito. Não é com É claro, o dano ao patrimônio público é triste, é sofrível, mas não é isso que nos preocupa. Não é uma cadeira, não é o relógio, não é o... É claro que isso dói, isso machuca, mas isso é um crime até comum e pouco grave dentro do Código Penal. As penas não são altas. O que nos preocupa é o que está por trás disso, né? O que aconteceu nesse 8 de janeiro. Havia uma tentativa de golpe de Estado. O Bolsonaro tentou invocar o artigo 142 nos dias que antecedem a posse do Lula, não tentou. Eu acho que existe um ambiente de obscuridade, né, em como, desde que a eleição foi terminada, existe um clima de obscuridade, um silêncio do ex-presidente da República que depõe contra ele, né, que depõe contra ele, porque nós não conseguimos compreender qual é o seu estado de espírito, né? Ou melhor, as únicas palavras que ele deu foi sempre num sentido oposto ao da paz, oposto ao da aceitação do resultado das urnas. Então, é uma situação muito complicada, né, Cláudio? Ô, Fábio, para a gente encaminhar aqui para o fim, eu te pergunto, eu vi muita gente agora, especialmente pessoal, integrantes do próprio governo, apoiadores e tal, do atual governo,
defendendo que o Anderson Torres faça um acordo de colaboração premiada, que inclusive era uma coisa muito criticada na época da Lava Jato por essas mesmas pessoas, mas tudo bem, vamos lá. Cabe um acordo de colaboração premiada por alguém que ocupava o cargo que ele ocupava, nesse caso, para se chegar talvez numa responsabilização de quem esteja acima ou ao lado em outras instituições? Olha, é muito curioso, né, Cláudio? A gente, advogado criminalista, ele parece que ele nunca agrada a todos, né? Porque a gente está sempre defendendo a legalidade e a legalidade muitas vezes não interessa, né, a boa parte da população e por razões legítimas. E é óbvio que há um legítimo interesse da sociedade brasileira de ouvir o que essas pessoas têm para contar. É óbvio que há, e é legítimo, né? Seria muito importante saber o que o Anderson tem para contar sobre as conversas que ele teve com o presidente Bolsonaro, sobre os bastidores desses atos do 8 de janeiro, por que ele foi para os Estados Unidos e deixou a secretaria justo no dia do ato, um ato que seria tão importante, e ao que parece, para se encontrar com o presidente da República. Óbvio que tem muita coisa que nós gostaríamos de saber. Eu, como advogado criminalista, infelizmente, a minha função é frustrar um pouco o anseio e a ansiedade da população e dizer que, em face desses anseios, existe a lei, existe a Constituição Federal, né, que felizmente está em vigor. Por mais grotesca que tenha sido a tentativa de golpe, ela está em vigor e deve permanecer em vigor. Então, eu continuo defendendo o que sempre defendi, e falo isso com uma tranquilidade enorme. Eu sou talvez um dos fez delação premiada na Lava Jato. Quando clientes meus optaram por isso, eu respeitei, mas eu abandonei a defesa. Eu não concordava com os métodos, eu nunca concordei com os métodos, com a forma como essas delações foram obtidas. Eu tenho fortes críticas e eu testemunhei, inclusive, fatos que me fazem desacreditar na Lava Jato. Seria de uma hipocrisia sem tamanho, no momento em que as pessoas, o candidato que eu votei, o governo que eu elegi, esteja sofrendo o que está sofrendo, eu mudasse de posição. Eu não posso fazer isso. O importante é a coerência. Eu sou contra qualquer tentativa de uso de prisão preventiva, de uso de qualquer coerção ou coação contra os investigados ou réus, com o fim de lhes obter colaboração premiada. Claro que se a prisão for cabível por qualquer outra razão, ela deve ser decretada, assim como as medidas alternativas que o Dr. Walter Meirovitch mencionou, mas claro, não com o objetivo de obter delação premiada, por maior que seja o interesse do Estado de compreender. E eu digo até mais, porque eu acho também que, neste caso específico, o nível de informação que o Estado detém, que o Supremo detém, que o Ministério Público detém, que o Ministério da Justiça detém, que os órgãos de inteligência da Presidência da República detêm, são mais do que suficientes para conseguir identificar os responsáveis, os financiadores, os patrocinadores e os cúmplices desses atos. Nós não precisamos subverter a ordem jurídica e constitucional para conseguir do que aconteceu. Maravilha. Fábio Tofik Simantov, muito obrigado pela sua presença aqui no Papo Antagonista. A gente se fala. Obrigado, até.